façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, por conta daquela coisa da Constituição Federal, de não poder fazer prisão à noite, etc., eles estavam tentando já começar a legalidade daí. Mas o problema é no dia seguinte. Quando eles começam a fazer efetivamente isso que a gente chama de prisão, e eles chamaram de prisão em flagrante, não foi dito que eles estavam sendo presos, e no megafone, vários... Sem voz de prisão. Sem voz de prisão, exatamente. Vários megafones foram utilizados, e era dito que eles iriam para um lugar seguro para serem triados. E existia mesmo um acordo, como você muito bem disse aí, do general Arruda com um comunista, né? O problema é ele não ter percebido que não se faz acordo com um comunista. Que eles iam todos para a Granja do Torto para serem triados e depois encaminhados à rodoviária. E isso não aconteceu. Eles foram encaminhados de ônibus para a Polícia Militar, para a base da Polícia Militar, que não tinha banheiro suficiente, não tinha nada, foram postos de novo, né, desfilaram, na palavra deles, desfilaram os ônibus pela cidade com eles dentro, até que chegaram na Academia Nacional da Polícia Federal. Alguém está colocando aí no chat, é perfídia, exatamente. A Convenção de Genebra de 1949 veda esse tipo de prisão em tempos de paz, não precisa ter guerra. Em tempos de paz é vedado, e o Brasil é um signatário da Convenção de Genebra, mas mesmo assim eles cometeram o mesmo ato. Meu Deus. E eu custei, porque tem de fato 2 versões sobre esse assunto. Uma dessas fala da posição do general Arruda, que era o comandante do Exército à época, né? Depois ele acaba demitido, exonerado, justamente. Esse foi uma das grandes razões, porque ele se colocou... Teve também o caso do Mauro Cid, mas ele começou a se interpor, né, entre os pedidos do Lula, do Flávio Dino, e a população. Então ele se colocou, tem que tirar o chapéu para o general Arruda, e com isso o general Arruda é defenestrado. O general Arruda é defenestrado e é colocado, então, e entra o atual comandante do Exército, o general Tomás, que é não sei se vou usar esse termo, vou usar, é uma putinha do Lula, tá? É porque, desculpa o linguajar feio, mas é porque tem certas coisas, eu aprendi isso com o Olavo, que às vezes você precisa do palavrão para descrever a realidade. Então... Penso da mesma maneira, Paulo. Quando a coisa é feia, você não pode escrever de forma bonita. Entendeu? Então o atual comandante do Exército repito, putinha da esquerda e do Lula. Então, e adora posar de bonito, e ficou visto pelos vídeos, pelas declarações, etc, etc. Mas o general Arruda não era, e por isso ele foi colocado para fora. Agora, uma coisa que eu acho que nunca falei isso numa live. Eu nunca falei sobre o general Arruda, porque ele não queria assumir o comando sob o Lula. Não queria. A ideia do general Arruda era não assumir o comando. Ele era o próximo, em termos de ordem, era para ele virar o comandante do Exército, e ele não queria. Quando ele assume a contragosto. Isso eu ouvi de múltiplas fontes, então eu posso falar isso com um alto grau de precisão. Ele assume a contragosto com a ideia de o seguinte: olha, ele assume no dia 30 de dezembro, se eu não me engano, ainda no governo Bolsonaro. Ele assume dizendo: olha, eu pelo menos vou ficar aqui para impedir que façam com as Forças Armadas o que eles querem fazer. Então ele assume com essa função. Só que ele, reparem, antes disso, o presidente Bolsonaro não quis mudar o comando do Exército, por respeito ao Exército. Então uma mudança de comando do Exército não é uma coisa tão simples assim. O presidente Bolsonaro não quis, e o general Arruda assume no dia 30, e no dia 30 ele fala: olha, eu vou ficar aqui para me interpor entre
o que esses caras querem fazer e o exército. Pra você ver como Só que de uma inocência incrível, porque os caras precisaram de 20 dias. O PT sinaliza que ia manter o Arruda, os militares se acalmam, então... E em 20 dias eles tiram a Arruda e botam o Tomás. Olha que interessante esse tipo de coisa, né? Então, eles acalmaram os militares fingindo que ia ser o Arruda assume. Quando ele tenta começar a se interpor e gerar mal-estar, eles trocam pelo general Lacaio em 20 dias. Eu me surpreendi com a inocência do general Arruda, que é um cara de forças especiais. Estamos falando de um cara que é porreta. Eu me surpreendo com a inocência dele, primeiro de fazer um acordo com um interventor de esquerda. Depois, aliás, antes disso, primeiro de achar que o PT ia ter algum respeito pelas Forças Armadas e ia mantê-lo lá como comandante, no minuto que ele criasse dor de cabeça, com o Tomás já esperando. E eu falei de general Tomás na época nos Pingos nos Is, né? Falei que ele seria o comandante do exército, inclusive. E olha que bacana isso que você está falando do Arruda, com perdão aí de novo de te interromper, mas já você falou que... Tem uma história, e não foi contada por mim, tá? Saiu na mídia, inclusive, quem disse isso foi o Rui Costa, que o general Arruda levantou e pôs o dedo na cara do Flávio Dino. Eu também ouvi essa história. Que eles não saíram no tapa porque o próprio Rui Costa falou, não, gente, para, vamos apaziguar. Então, é bem o que eu também ouvi essa mesma história, que na verdade não foi o Flávio Dino, mas o interventor lá do Flávio Dino, que eu esqueci o nome do cara, o jornalista lá, sei lá. O cara que não tem nenhum... O Capelli. Tem nenhuma qualificação para ser interventor, mas foi interventor. Mas enfim, eu tava contando a história porque tem essa versão e tem a versão do general Arruda, do general Dutra, dando depoimento, onde ele puxa. O general Dutra estava abaixo, comandando, se não me engano, o palácio, né? As forças do palácio, se não me engano. Ele está abaixo, de qualquer forma, ele está abaixo do general Arruda. E quando o general Dutra conta a história, diz que o Lula ligou para ele, e ele fala, presidente, eu sempre admirei muito a inteligência do Lula, não sei o quê, e aí é que ele vem com essa frase, dizendo que, eu já disse, já tá tudo combinado, a gente vai tirar todo mundo, vai prender todo mundo, e aquelas pessoas achavam que estavam num transe e achavam que nós estávamos protegendo. Então, são duas versões muito conflitantes, e que nunca conseguimos conciliar, né? O que está acontecendo agora, Paulo, só de novo, conectando aqui, só que isso 2 anos e meio depois, né? Estão começando a acontecer coisas relacionadas a isso, que são aqueles policiais que trabalharam naquele dia específico, no dia 6, 5 à noite 6, que a consciência pesou de vez. Os caras estão vindo a público e estão dando depoimentos, esses depoimentos ainda estão muito censurados, né? Mas os caras estão falando, cara, recebi tal ordem, e eu fiz, e eu cumpri tal ordem, não deveria ter cumprido. A história, quando você comentou que eles tiveram autorização para passar pelo eixo e chegar na Praça dos Três Poderes, havia 22 eventos públicos, 22 alvarás de evento público ao redor do Capitólio naquele dia. As pessoas estavam se dirigindo ao evento, né, que elas sabiam que ia acontecer, com vários speakers, com vários palestrantes bem famosos, que todo mundo conhece. As similaridades, assim, a gente vai conversando e eu vou ficando apoplético, né, é uma coisa impressionante essa cópia e cola do que aconteceu aí. Desculpa, vamos mandar bala. Imagina, as pessoas falam assim, Paulo, você tá falando que o comandante do exército é putinha do Lula, você não tem medo? Eu falo, pô, queridos, a pessoa que eu tenho menos medo hoje em dia no Brasil são os militares. Militar não dá mais medo em ninguém, pô. Militar, pô, vier aqui, bota o dedo na cara e dou um pedala a Robinho. Isso é tudo, porra, ainda mais esses caras. Os caras não fizeram nada quando tinham que fazer, você acha que vão fazer alguma coisa comigo? Eu tenho... Porra, quem prende arrebenta, pra usar um termo familiar aqui, é o Xandão, pô. O militar não vai fazer nada. O máximo que vai fazer é se agarrar no meu saco. Olha só, Paulo, faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque
a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.